ainda sobre essa comunhão. Eu não poderia deixar registrado aqui, queridos irmãos, que, honestamente falando, na presença do Senhor, tem sido, para mim, pessoalmente, um grande privilégio e gozo, as duas coisas ao mesmo tempo, participar da parte da obra do Senhor nesta região, assim como temos participado em outras. O que nós chamamos de participar de parte da obra do Senhor? Em primeiro lugar, se é obra do Senhor, então o Senhor é a vanguarda do que Ele faz. Ele não chama ninguém para que seja vanguarda do que Ele faz. Ele é a vanguarda. Quando o povo foi atravessar o Jordão, a arca era a vanguarda. Há um texto interessante em Josué 3, que diz assim: a arca da aliança do Senhor passa o Jordão. Um versículo muito interessante, porque a arca não tem roda, e nem ela ia entrar sozinha no Jordão. Mas literalmente Josué disse: a arca da aliança do Senhor passa o Jordão. Aí está a ênfase. Tudo ocorreu por causa da arca. A vanguarda era a arca. O Senhor disse a Josué que a arca iria se adiantar ao povo cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros. E ali há um verso tão especial, que diz que a arca faria isso com esse adiantamento em relação ao povo, porque por tal caminho nunca passastes antes. Que caminho era esse? Não era um caminho comum. A arca ia em direção ao Rio Jordão, que transbordava sobre todos os seus barrancos, ou ribanceiras, como diz a palavra. Impressionante. Aqueles que levavam a arca nos seus ombros estavam imediatamente identificados com a arca que estava sobre eles. Maravilhosa essa figura. Porque a arca é figura óbvia do nosso Senhor Jesus. Sua pessoa, a arca em si, e sua obra, o propiciatório, que eram inseparáveis. A glória da pessoa e da obra do Senhor, né? Passando o Jordão. Mas ela passaria sobre os ombros dos levitas sacerdotes. Ou seja, Deus chama cooperadores para os seus interesses. Qual seria a principal característica deles? Eles teriam que estar identificados com a arca. Eles não iam escolher o caminho da arca. Foi o Senhor mesmo que escolheu o caminho da arca e registrou para eles. Quando? No próprio texto, Josué 3, é dito assim: quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem as águas do Jordão, estas se abrirão. O Senhor escolheu o caminho da arca. É a arca que comanda. Nunca esses sacerdotes iriam em direção ao Jordão. Isso é loucura. É morte. Por isso Paulo escreve aos Coríntios: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, levando no corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste. Então esse caminho era uma loucura. A arca pesada sobre o ombro de 4 homens entrando num rio transbordando. Morte, isso significa. Não é? Mas eles não morreriam. Porque em Josué 1 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos darei. Será vosso. Que verso interessante, irmão. E quanta aplicação espiritual. Eles tomariam posse, vamos usar essa expressão. O primeiro lugar que foi possuído da terra de Canaã não foi exatamente a terra de Canaã, foi o Jordão. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram o Jordão e as águas se abriram. Na linguagem do Novo Testamento, o que isso significa? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. De modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Ou seja, aquela arca sobre aqueles ombros entraria no Jordão, os pés tocariam as águas, o Jordão se abriria, eles desceriam ao fundo do Jordão, ao leito, e lá permaneceriam. Até que todo o povo passasse. Vanguarda. Então estamos falando tudo isso porque a obra do Senhor só pode ter a vanguardia do Senhor, da arca do Senhor. Agora, ele chama cooperadores para que estejam identificados com aquilo que é do seu interesse, ou a sua obra. Então não há nada que testifique no nosso coração com mais profundidade, alegria, senso de responsabilidade e gozo, ao mesmo tempo, privilégio, do que cooperarmos com aquilo que
o Senhor está fazendo. Que não é uma iniciativa humana. Até, irmão, sabe de uma coisa? Essa comunhão, por exemplo, é uma pequena comunhão. São só 160 irmãos apertados nessa sala, né? Uma pequena comunhão. Ela nunca ocorreria sem a vanguarda do Senhor.